E aí, Canutão, beleza? Legal ter você aqui, bicho. Paz, pra mim eu fiquei surpreso quando o Márcio, né, que trabalha com a gente, é produtor, um dos produtores nossos, me disse que o Thiago estava aqui, queria fazer uma entrevista. Eu digo, rapaz, ele montou o Esporte Campeão. Mas eu fiquei muito feliz, Thiago. Primeiro pela sua história, né? Depois, por nós não só nos encontrados e você ser para mim hoje a grande referência das artes marciais em Alagoas, e depois a gente ter participado da minha despedida 13 anos depois que eu tinha parado juntos, cara. Para mim foi muito legal. E agora saber que você tá aí com podcast no YouTube, cara, eu fiquei muito feliz. Não tinha como negar de jeito nenhum. E tô aí. Queria agradecer pela cumplicidade, pelo apoio e dizer que estamos juntos aí. Eu tava lembrando esses dias, pô, quando eu te conheci lá na Forma Fit, eu acho que eu tinha mais ou menos uns... 95. 15 anos. Eu tinha 15 anos. Isso. Eu lembro que eu só conhecia você de ouvir falar por causa do Ronaldo, né? Era o Ronaldinho, Miranda, era. Aí ele, bicho, vamos lá, não sei o que. Aí lembro que eu subia lá, tinha o ringue lá, daquele espaço. O primeiro andar da Academia Forma Fit era uma homenagem ao nosso nome, e tinha alguns cinturões lá na época, né? Isso. Aí tinha o ringue, e o Ronaldo sempre foi apaixonado por artes marciais. E na verdade, bicho, assim, eu sempre te admirei pelo seu pai, né? Seu pai era uma grande referência da educação física, né? E a educação física foi uma das profissões mais importantes na minha vida, né? Graças a Deus, em um momento importante da minha carreira internacional, eu tive a oportunidade de os patrocinadores me possibilitar professor de educação física. E aí eu vi a importância dele. E seu pai já era uma grande referência, como o Cabral, nosso professor lutador, o Dalvan Gama de Assis, que era, inclusive, da época do seu pai. Então, para mim, assim, já existe essa simpatia, né? Não só de família, não só de admiração, mas pelo trabalho mesmo. Como é que você começou a sua história no esporte? Tiago, na realidade é assim, eu comecei com 7 anos de idade no judô. O meu professor é vivo hoje, foi um dos grandes nomes do judô de Alagoas, o professor Edmundo Moura. Ele é de uma família tradicional de Sergipe e Pernambuco. Conheci o Moura. Pronto. Se eu não me engano, ele deu aula no Marista. Deu aula, não, no Marista era o aluno dele, o Alberto. Ele criou o Judô Clube Moura e ele é irmão de 3 grandes referências no judô no Brasil, que são os irmãos Mouras. Inclusive lutaram Vale Tudo na época dos Gracie e tal. E ele é uma grande referência. Então, dos 7 aos 13 anos, eu treinei com ele. Aí foi quando eu tive a fatalidade de meu pai falecer, né? E eu era um jovem, né, com 13 anos, e para mim foi uma perda muito grande, né? Você imagina assim, você com 13 anos perdeu um ídolo, né? E meu pai foi horrível para mim. Então, assim, aí eu parei, fui muito mau aluno nas escolas, fiquei muito revoltado, e aí fui expulso de uma escola, o Cônego Machado, porque eu respondi de forma assintosa a uma professora. Minha mãe professora, meu pai professor, meu pai era da universidade, era dentista, um dentista renomado, e minha mãe é dentista também, mas era professora da Escola Técnica Federal e da Escola Estadual. Então, assim, meio que na hora foi muito chato para minha família, e eu fui estudar no Princesa Isabel. Aí, nesse período, aí eu fiquei um pouco afastado das artes marciais, mas já voltei com 16, 17 anos, aí eu fui pro Kung Fu. Enfim, terminei encontrando o karatê de contato Kyokushin, que é o Carlos Alfredo. Aí, nesse processo, eu fui para o Exército, e no Exército eu me destaquei. Eu era da companhia de apoio, mas nós trabalhávamos, como era uma companhia de apoio, todos os treinamentos do Exército, a companhia de apoio ia junto, e nós tínhamos um grupamento do Pelopes, da 1ª e 2ª companhia, que era um pelotão de operações especiais. E nos treinamentos eu sempre me destacava pela formação do judô, pela formação. E aí foi quando, muito rapidamente, eu casei. Tive que interromper de novo. Sandra já casou, eu casei no dia do meu aniversário. Sandra tinha 19 anos e eu tinha 21 fazendo no dia. E aí nasceu nossa primeira filha, que é Juliana, né? E aí eu voltei para as artes marciais, já com o Carlos Alfredo, né? E já era faixa marrom, ponta preta. Aí surgiu a possibilidade da criação do Full Contact. E aí eu fiz o exame de faixa preta em São Paulo com Augusto Alvarenga, da Associação de Artes Marciais. E aí, quando nós fizemos esse curso de faixa preta, o Sérgio Batarelli comandava a Associação Brasileira de Full Contact.
E aí ele criou a Confederação Brasileira, só reconheceu os faixas pretas da associação dele e não reconheceu de outras. Então eu tive que, já faixa preta, voltar a treinar, me adaptar à parte técnica das confederações. E aí eu fui para São Paulo, treinei com o Carlos Alfredo, enfim, com o Anselmo, e aí eu fui e passei para faixa preta. E aí eu fui meio que enganando a minha família, porque minha mãe, na época, já casado, queria que eu não lutasse, né? E aí eu fiz minha carreira, comecei com full contact amador, que era a minha sensação de ser faixa preta e não ter vivido a experiência de lutar pelo menos uma vez no Rio, que eu acho que todo homem deveria, pelo menos um dia, ser candidato a alguma coisa, para desmistificar um pouco desse processo político, das críticas que se fazem tanto ao político, né? Eu acho que todo mundo deveria ser candidato a alguma coisa e ter a oportunidade de subir no ringue pelo menos uma vez na vida. Isso aí eu concordo. Todo homem deveria saber lutar, saber o que é. Não é aqueles minutos que antecedem, não estou nem falando da preparação, 4 meses, 5 meses, porque muita gente deve ter preparação para diversas coisas, mas aqueles minutos que antecedem a subida no ringue, que chama o seu nome, e eu me considerava assim, um cara que estava indo um boi para o matadouro, né? Eu sabia que subia no ringue, mas não tinha ideia de como descia dele, né? Eu não sabia como eu desceria desse ringue, né? Acho que acho que tudo que envolve a luta em si, acho que até o combate, assim, aquela luta dura, você vê que não existe nada tão sincero quanto aquilo ali, tão honesto quanto aquilo ali no meio de uma luta. Eu faço uma analogia muito rapidamente para outras modalidades. Primeiro, eu acho que o lutador, independentemente do seu cartel, independente do número de resultados, positivos ou negativos, já é um grande aprendizado para a vida, né? Porque o grau de concentração de uma subida do ringue, o grau de respeito que você tem um adversário, mas você quer matá-lo. E qual é a analogia que eu faço? Eu vejo e fico impressionado com o desrespeito que jogadores e técnicos, não falo nem da torcida, porque a apaixonada não está ali suando, o quanto ele tem com os árbitros. Aí você pega 2 lutadores com 120 quilos, um louco para matar o outro, se olhar para o juiz de cara feia, perde um meio ponto. Aquele meio ponto pode ser extremamente comprometedor no resultado. E o mais importante, terminou a luta, os dois se abraçam. Porque os dois são cúmplices, eles sabem o que cada um passou. Passou para chegar ali. Então, eu acho assim, uma das coisas mais bonitas nas artes marciais, de todas elas, é o respeito, é o cumprimento, é o osso, é a graduação, porque as forças policiais, porque o Exército, a Marinha Aeronáutica, ela sobrevive e se impõe. Gostem ou não, mas socialista é bem socialista, anarquista ou não, militarista ou não, mas por que as Forças Armadas e a polícia se impõem? Porque tem 2 elementos que são fundamentais, hierarquia e disciplina. E a arte marcial, ela faz também essa analogia, ela tem um respeito. Eu jamais, 58 anos de idade, se eu chegar lá, você pode ser menos dano do que eu, mas se você me chamar, eu não subo, de hipótese alguma, de tênis, eu só subo descalço e cumprimento o professor. Então, assim, eu acho isso é para minha vida, entendeu? Fora as outras, né? Aí eu entro no processo político, os ataques, você tem que saber contragolpear os ataques, eles nem sempre são tão sinceros, eles nem são tão desrespeitosos. Então a gente tem que... A arte marcial para mim foi um grande aprendizado na minha vida. Eu acho que isso sem falar no autoconhecimento, né? Que você tem lutas minhas que eu paro para olhar assim, eu não lembrava disso, aconteceu na luta, e você vê como é que você reagiu. Você realmente só se conhece quando você está numa luta. Aí você Ô, Thiago, de você ver uma luta sua, você, meu irmão, fazer isso de novo, não. Já aconteceu isso. Eu não sei se nas últimas 3 lutas minhas, Thiago, eu tive crise, cara. Eu não diria de pânico, porque eu não tinha, não. Mas assim, se tivesse uma janela aberta, eu acho que eu corria. Porque eu já estava na minha última luta, eu já estava com 37, 38 anos, enfrentando um cara de 25, 26 anos, já atletas internacionais, e assim, e eu pensava nos meus filhos, cara, eu já comecei a ter medo, entendeu? É porque isso também você já tinha outros propósitos, né? Já tinha, sabia? Você já tinha outras coisas, para assim, pô, se eu me machucar, e aí... E já tinha uma atividade sendo construída paralela, e assim, eu podia estar numa idade avançada para continuar a carreira como atleta profissional, mas era muito novo como um cidadão, como pai, né? E isso, para mim,
Mas o aprendizado ele foi fundamental, cara. Eu tenho um carinho enorme pelas artes marciais. Eu exerço atividade política hoje. A minha bandeira é o esporte. Eu costumo dizer em tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao esporte. Eu não poderia com um quarto mandato, terceiro, quarto mandato, porque foram 4 eleições, mais 3 vitórias, porque eu perdi uma eleição por 54 votos. Eu não posso dizer que eu como político, eu só posso dizer que a bandeira é o esporte, não é? Primeiro, a gente fica muito limitado na minha atuação política. A gente tem que trabalhar com a cultura, a gente trabalhar com a questão social, sim. Mas a minha bandeira é a do esporte. Ela não pode ser a única bandeira mais, entendeu? Eu acho que o esporte ele tem uma participação muito grande no que se trata no lado social e até para trabalhar muitas crianças que acho que hoje em dia, né, principalmente, você vê tanta criança na rua, assim, à toa. Os da cultura que me perdoem, mas nenhum segmento no mundo tem a capacidade de transformação que o esporte. Pega uma bola, qualquer que seja a bola, jogue para o menino, se ele estiver cheirando cola, porque eu vivi essa experiência com um grande amigo meu, que era do Rio de Janeiro e veio para cá trabalhar com atividade esportiva, e ele jogava vôlei, futevôlei ali onde mamãe morava, ali em frente ao hotel, o edifício Atlanta, ali na banca de revista da Ponta Verde. Que tem até um projeto ali transformar numa quadra e botar o nome do Reinaldo, que é o pai do Reizinho, né? E aí, quando ele foi jogar lá, ele tava com a bola chovendo, ninguém apareceu. Ia passando na hora, ele ficando pra cá, bora jogar a bolinha e tal. E choveu, a gente não foi. Ia passando 3 pivetes. 2 com garrafinha de cola. Aí disse, tio, deixa eu jogar uma bola aí. A bola era de futebol, não era de futebol. E tava chovendo, aí ele segurou a bola. O cara, tio, deixa ele jogar. Ele foi e jogou a bola. Diga qual foi a reação na hora das crianças. Largar a cola. Na hora. Jogou. E foi jogar na chuva e tal. Quando terminou, devolveu a bola. Pegou o quê? A cola. Porque se ele tem tempo integral, se ele está na escola, ele joga qualquer participação em esporte. E ele volta para casa, ele tem um acolhimento, ele tem uma alimentação, ele tem a noite de sono. Esse cara não vai para droga, entendeu? Então, eu acho bonito o alto rendimento, não acho que o investimento público deveria ser maior para o alto rendimento, a não ser Maceió, por exemplo. Maceió tem uma capacidade de atrair muitos eventos esportivos. Primeiro, Maceió tudo é muito próximo, fica tudo no raio de 5 km. Nós temos as praias mais bonitas do mundo, nós temos Enseada, esporte náutico aqui é um show. Então a gente tem essa capacidade de trazer. Então, trazer com o turismo eventos esportivos que a gente possa dinamizar os nossos atletas, potencializar nossas federações na questão de organização, eu acho que vale a pena. Mas o investimento público tem que ser no esporte educacional, fundamental, dentro da sala de aula, dentro da escola. Os professores de educação física não devem só ficar dentro da sala de aula, mas tem que ir. E tem uma lei que obriga que as escolas tenham ginásio hoje. A prefeitura até tem conseguido pagar essa dívida, mesmo nas escolas, já faz com as novas, com as quadras, e nas antigas que não tem, está sendo feito essa compensação, feito em algumas escolas, mas o importante é esse investimento na educação e no desporto de inclusão. Inclusão social, o melhor instrumento, eu acho que é o esporte. Eu acho que não tem uma criança que nunca sonhou, brincando com a bola, nunca sonhou em ser um jogador de futebol, jogar na seleção, seja lá qual seja o esporte. Falar nisso, ontem fez um ano, né, da moda daquelas crianças de Flamengo, né, cara? 10 pivetes aí, com futuro brilhante. Tá uma penega aí, a vida já deixa de ser prioridade e agora começa a discussão financeira. Eu lhe interrompi, desculpa, mas é porque a gente vai lembrando de tudo do que agrega o esporte, né? Não, sem dúvida. Eu estava mais falando no aspecto da inclusão do esporte, o quanto mexe com a cabeça da garotada, né? Como você começa no esporte, você sonha em viver do esporte. Eu mesmo me tornei profissional porque eu sonhava em viver do esporte, né? Ô, Tiago, o esporte é aquela possibilidade de você, quando criança... Qual criança quer ser quando cresce? Um herói. Né? Um herói. E o primeiro herói dele, depois até se decepciona muitas vezes, quanto o respeito e o carinho, mas os primeiros heróis nossos são nossos pais. Depois as pessoas se decepcionam ou não. E o que lhe aproxima mais de ser um herói é o esporte. Não tem como. O Brasil pode ver seus momentos mais difíceis. Eu me lembro do Ayrton Senna.
O Ayrton Senna conseguiu me fazer como se eu me sentisse primeiro mundo. Porque todo domingo o mundo tinha que se render aquela bandeira, aquele hino brasileiro. Eu sou muito patriota nisso. Eu sou muito Brasil. Quando eu canto meu hino nacional, eu canto com fervor. E falando disso, porra, você é um campeão mundial, né, de kickbox. Graças a Deus foi. Como é que foi essa experiência? Você que atingiu esse sonho, que muitos sonham de ser um campeão mundial. Então, Thiago, assim, a gente, ao todo foram 39 lutas, né? Tive 4 derrotas. Eu tive a oportunidade de me destacar no Nordeste, quando eu ganhei o primeiro cinturão do Norte e Nordeste. E para que as pessoas entendam, você tem 10 lutas amadoras, aí você se profissionaliza. Eu não sei se é assim hoje, com essa tomada do MMA, né? Do Vale Tudo, que virou MMA, mistura das artes marciais, e a gente discute tecnicamente isso, que não é minha especialidade. Mas a gente profissionalizar tem que ter um número de lutas amadoras. Hoje já parece que não é assim. Então, isso me possibilitava, com X vitórias no amador, eu entrar no ranking Nordeste, porque né, é a minha região. E aí eu tive a possibilidade de disputar o título do Nordeste, dos Super Cruzadores, que eu lutava com 88,6 e quando fora do contrato eu podia chegar até 92 e tal. Então eu lutava nessas duas categorias. Aí eu fui campeão Nordeste. E eu estava dizendo à minha mãe e Sandra que eu só queria fazer umas lutas para realizar meu sonho. E aí eu fui, graças a Deus, tendo bons resultados. Aí ganhei. Quando eu ganhei o Nordeste, aí assim, meio que nessa sequência. Aí, ora, se você é campeão de uma região do país, você já entra entre os 5, 6 primeiros do país, naquela categoria. Aí você vai lutando com o sexto do ranking, aí ganha, aí luta com o quarto, aí perde, aí volta para sexto. E aí eu tive a possibilidade, num espaço deixa eu ver mais ou menos, de 88 a 97, eu tive a possibilidade de fazer essas lutas, porque eu passei a fazer parte, quando disse a você no início, eu passei no exame de faixa preta da Confederação, lá eram os melhores lutadores do Brasil, e isso a gente não pode negar, nós tínhamos o Chocolate, nós tínhamos o Torrão, Betinho do Rio Grande do Norte, que é alagoano. Eu conheço o Betinho. Então, Betinho era um monstro. E eu tive a possibilidade de aqui treinar com o Anselmo, que quando eu vim para Maceió, quando eu voltei atleta já profissional, eu montei a Federação Alagoana. E o Anselmo era o primeiro aluno do Batarelli de Alagoas. Mas a federação era alagoana. Eu dei a carteira 001 para o Anselmo. E aí o Anselmo passou a ser parte da nossa equipe, o Paulo Mendes, que é um excelente boxeador, dispensa comentário. Então esses caras participaram ativamente da minha trajetória. Então aí eu conquistei o brasileiro com o Paulo Pinho. Aí depois a gente teve, essa foi a minha luta antecipando. Eu diria que de todas as lutas, uma das mais difíceis da minha vida foi com o Paulo Pinho. Que depois ele vai voltar a dar despedida e você vai entender por que foi a luta do Paulo Pinho, entendeu? Meio que trilogia, né? Porque o Paulo Pinho ele tinha um certo patrocínio, se eu não me engano era da Bonfim, uma coisa assim, e na luta nós sangramos muito, né? E ele trouxe um público bem razoável. Isso na primeira luta? Na primeira luta do título brasileiro, né? E aí ele era baiano. E aí, assim, houve uma certa vaia. Vamos ter que ter 6 mil pessoas e 400 pessoas me vaiaram. E eu fiquei muito chateado, muito triste. E um repórter, um jornalista muito conhecido, chamado Laércio Silva, muito amigo do Márcio, meu irmão, fez uma assim: venceu, mas não convenceu. Só que eu tinha baixado para 82 quilos para lutar com ele na categoria dele. E onde é que foi a luta? Maceió. Aí surgiu a possibilidade de nós fazermos uma luta na minha categoria. Aí eu ganhei de novo. Só que aí eu ganhei o cinturão super cruzador. Então passei a ter 2 cinturões brasileiros, entendeu? E como é que foi a segunda luta? Lhe confesso que foi menos difícil, porque eu estava na minha categoria. Eu tinha passado por alguma dificuldade para baixar para 81,7 kg. E de certa forma você já conhecia um pouco do jogo dele, né? Já. Eu sou contragolpeador. E ele é mais caçador. Ele vai para frente e eu vou andando para trás e batendo. Não tenho facilidade, eu sou ambidestro nas pernas, ambidestro, né?
Então, se eu trabalho bem com as duas guardas, não que isso facilite. Tão difícil. Não que isso facilite, porque é a mesma vantagem que você tem no caso de conhecer ele, tem de conhecer você, porque já se enfrentaram. Mas, assim, tinha dentro de mim uma como é que eu diria, um sentimento ruim, porque eu fui vaiado na minha cidade, entendeu? Eu dei o máximo pela minha cidade. Você fala um sentimento ruim ou motivação maior? Ruim do resultado. E eu tinha a necessidade de mostrar de que eu estava melhor do que uma motivação ele. maior. Né? E isso, graças a Deus, aconteceu. Aí veio título sul-americano. Sim, mas é importante dizer isso. Então, como eu fazia parte da equipe do Batarelli, o Batarelli era também o representante da ISKA, que era International Kickboxing Association. Se eu não me engano, até hoje existe. Existe, parece que é o Torrão agora que comanda isso. Eu lhe confesso que eu passei um bom tempo afastado depois que parei de lutar. Eu fui para atividade política, ele também vai tocar nesse assunto. Então, assim, surgiu aí, eu ganhei 2 cinturões brasileiros, eu tive a oportunidade de já entrar bem ranqueado na América do Sul. Então, eu lutei com o Paraguai, lutei com o chileno, e o Anton Lucas e saí do Mancia. E isso me possibilitou de disputar o título sul-americano. Aí eu conquistei. Qual dessas lutas foi no ginásio do César? Eu acho que dessas lutas todas, eu acho que foram uns 9 a 11 lutas em Alagoas. Se eu me recordo bem, eu acho que eu assisti a uma luta sua com algum estrangeiro no ginásio do César. Eu era muito pequeno, eu não lembro, devia ter 15, 14 anos. Na época, meu tio me levava para assistir. Foi assim, eu acho que foi uma luta que foi também no César. Foi uma luta com um francês, que o pai dele era campeão mundial de savate. O avô foi campeão mundial de savate. O pai era campeão francês e o filho foi campeão francês. Então ele era de uma dinastia, chamava de Le Baron de Pransac, o nome dele era Christophe Tholomès. E assim, era uma luta que era para ser na França, que aí na época o patrocinador, como eu estava disputando, eu já passei, porque eu estava falando da América do Sul e depois eu fui para o Intercontinental. E aí me possibilitou, eu lutei com o espanhol, Pablo Plá e tal, me possibilitou disputar o título mundial, que seria na França. Que até meu irmão, Claudinho Magal, ele esperava essa luta lá e terminou a luta tendo que ser no Brasil, porque o meu patrocinador não admitia que, olha, se a luta era com o brasileiro, eu estava disputando o cinturão, não teria que ser ele, não estava, eu era melhor ranqueado do que ele. E aí meu irmão tinha morado 9 anos na França, voltou para Maceió para assistir a luta e nunca mais voltou para a França. Tanto é o único irmão que eu perdi, né? Ele faleceu há 8 anos atrás, o Cláudio. E aí surgiu o Bruno na história. O Bruno veio para cá com 9 anos e me pegou nessa fase. Então, assim, foi um giratório. O Batarelli tinha passado por uma luta muito difícil com o Ronnie Copeland. E o Pantera perdeu para o inglês Chris Wright no WKA, no kickboxing. E aí eu ganhei essa luta. Ele era muito novo, eu acho que ele tinha 22 anos ou 23 anos. Tinha mais luta do que eu. A Europa tem essa facilidade, você tem mais experiência do que eu, né? Tem eventos final de semana na França, depois tem na Itália e é só de metrô. Tudo é muito mais próximo, né? Eu lembro quando eu acho que tem um intercâmbio muito grande lá, maior do que aqui, com certeza. Quando eu morei na Holanda, tinha evento de kickboxing. Todo final de semana. Todo final de semana. Na sexta, no sábado, às vezes até no domingo, dependendo da localização. A Holanda era uma grande escola, né? Ernesto Rust, tinha um grande sotaque, né? Na minha opinião, é a maior de todas, até hoje. Então, a escola holandesa é muito boa. O Overeem é holandês, né? Então, assim, aí para mim foi uma experiência fantástica, né? Depois eu possibilitei fazer outros eventos, participar. E aí eu comecei, e essas lutas eram legais porque a gente possibilitava. Nisso o Batarelli também era muito correto com a gente, que era de a gente dar oportunidade aos alagoanos. Quando o UFC vem para o Brasil, a maioria das lutas é de brasileiro. Então, quando as lutas eram aqui, então nesse processo surgiu Byron, que foi para a França lutar. O Byron, nós tínhamos o Clédivaldo Barreto, que era um monstro. Era um cara assim, que ele e o Anselmo tinham que se enfrentar. Para mim, eram os 2 melhores peso galo do Brasil, da história, para mim. Fantástico. E o Clédivaldo quebrou uma perna andando de moto. E a gente, por contrato, não poderia andar de moto, né? A gente não poderia jogar futebol. E o Clédivaldo Barreto quebrou uma perna. E o Byron era o melhor ranqueado. E o Byron foi lutar na França. O Robertinho tinha 9 lutas, 9 vitórias, 9 nocautes.
o Robertinho Omena, não sei se você se lembra dele. Lembro. Robertinho Pitbull Omena, tinha o Márcio Clécio. Então a gente tem uma equipe boa. Então eles faziam sempre a preliminar. Se tivesse lutas internacionais, Pantera ou Batarelli, eles encerravam. E tem uma curiosidade que você também me perguntou, eu já estou adiantando, é que chegou um momento que eu, Batarelli e Pantera, nós não tínhamos como nós... Porque nós tínhamos... Chegou um momento, se eu não me engano, 97, que eu era campeão de uma categoria, Pantera de outra e brasileiros tinham 3 cinturões, como é no UFC. Então, assim, não tinha como a gente se enfrentar. Vamos lá, eu luto com o Pantera. O Pantera tem um biotipo maior do que eu. Eu já era pequeno para o meu peso. Tanto é que eu baixei para Super Cruzador 82. Então, não tínhamos como nós lutarmos. Primeiro, se um vencia, um perdia. Um vencia e não perdia, perderíamos o cinturão. Então, assim... E o Batarelli organizava muito. Então, a isca era muito organizada, muito respeitada. E aí foi quando, no dia 8 de abril de 2000, eu parei de lutar, né? E costurei, aí fui convidado na época pelo governo Ronaldo Lessa, foi eleito, para a gente começar a construir políticas públicas. Eu peguei uma fundação que detinha uma dívida muito grande com o Eurico Beltrão, e a gente, em 2 anos, conseguiu liquidar, fazer a rolagem da dívida. E aí nasceu a Secretaria de Esporte, onde a gente dinamizou todos os processos, todas as políticas públicas, né? Que a gente tem, assim, aí eu tive a possibilidade de, fora do ringue, tentar universalizar o aspecto das federações, o modelo de gestão. A gente criou 29 federações esportivas, não existia surf, não existia federação de skate, não existia federação de jiu-jitsu, que na época foi um começo tumultuado, tinha Diogenes, tinha Tubarão, lembra, né? Tinha, assim, uns 3 ou 4 grupos e aquela crise da luta, que aconteceu um evento no Rio, e os caras só bombavam o trapézio, queriam brigar na rua. Então, isso foi um marco ruim para o jiu-jitsu, mas os caras foram extremamente inteligentes e conseguiram reverter isso, né? E nós protagonizamos esse novo modelo de luta aí. O Brasil é a grande referência. Está no período de baixa, né? Não sei se é verdade, sim, mas eu acredito que está. Mas o Brasil terminou sendo protagonista, assim, para a gente foi muito importante. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho do meu empenho, tenho muito orgulho da minha equipe, tenho muito orgulho dos que acreditaram, dos patrocinadores, Texaco na época, a VASP, né? A Unimed na época. Então, assim, aonde eu chegava tinha a Unimed e a VASP, e sempre foi muito correta com a gente, a Texaco. Então, eu tive essa possibilidade, Tiago, de, num momento importante da minha carreira, surgir as oportunidades, né? A gente tinha... A maior bolsa da época era $5.000, era $8.000. E você, na Irlanda do Norte, para filmar era proibido. Não existia celular que filmasse. Aí era aquelas câmeras Betacam e era 10 pau. Você ganhava 5, tem que pagar 10 pau para ter um filme. Então você não consegue ter esse registro de tudo. E a gente, na época, não dava a importância que dá hoje, né? A importância de chegar lá, tentar lutar, ganhar. Enfim, mas eu tenho muito orgulho. Não falo muito disso porque sempre parece apologia, mas quando eu fico de frente de um cara que representou Alagoas tão bem quanto eu, até melhor porque teve uma oportunidade mais internacional, já pegou uma arte marcial mais profissionalizada no aspecto negócio, network, né? E o fato de você ter ido para como é que a gente chama? A escolinha não, tem um nomezinho aqui, do UFC, do The Ultimate Fighter. The Ultimate, né? Enfim. E aquilo. Eu tenho a camisa aí atrás de você. Pronto, então, isso botou a gente num cenário muito importante, né? Então aí eu fico meio que entusiasmado de estar próximo de você, porque a gente vai buscar. É feito quando eu fico com o Cabral. As pessoas, a arte marcial tem uma coisa que eu acho injustiçada. As pessoas falam muito de telecat, falam muito de luta comprada, falam muito de tudo. Se as pessoas observarem o histórico, como você encararia na época o cara montar o ringue e ele mesmo vender o ingresso, não tinha apoio da televisão, era de mão aberta, de mão sem luva, valia tiro de meta, era a mãe do cara, a filha do cara, a mulher do cara que vendia ingresso, o cara subia num Del Rey e o carro de som anunciando e o cara com a espada como um He-Man. Esses caras eram brilhantes lutadores, Thiago, tecnicamente. Se você tiver a oportunidade de ver. Eu tenho uma pessoa que é muito crítica dentro de casa, chama-se Márcio Canuto.
A minha primeira luta fora do estado, ele não pediu, ele não fez uma matéria comigo. Isso que era muito difícil para ele divulgar o Eduardo Canuto. Canuto, ele apertando o Canuto. Até o tempo que eu tive a oportunidade de ser transmitido ao vivo pela Manchete uma luta quando eu fui campeão. E aí ele viu isso, aí ele percebeu. Então, e o Márcio deu muito apoio aos lutadores que me antecederam, ao Cabral, ao Rimé, né? E esses caras eram brilhantes lutadores. Não tinha organização, não tinha federação, não tinha instituição que regulamentasse. Então, assim, era uma pancadaria diferente, quase que sem regras, né? Então, assim, esses caras tiveram história. Então, quando a gente surgiu na década de 90, começo, final de 88, de 90, as pessoas imaginavam que aquilo não era lutas sérias, de repente pensavam isso. Qual foi a oportunidade que a gente teve de começar a lutar fora e as lutas, parte delas, serem transmitidas pela própria Sport TV? Você tem uma luta em 92, se eu não me engano, transmitido pela Sport TV. Então, assim, isso deu uma certa credibilidade. Aí depois veio o Vale Tudo. E nós tivemos a possibilidade de fazer 2 Vale Tudos no intervalo da minha luta, um que me antecedeu. Aí veio para cá Carlão Barreto, veio para cá Pelé, veio Joildo Oliveira, Anderson Silva, Urutu. E esses caras fizeram a nossa preliminar, entendeu? Então os caras começaram a perceber que eram eventos sérios, que era isso. A gente passou a ser admirado, não só como atleta, mas passou admirado pela oportunidade. Alagoas virou a capital mundial do full contact. Muitas lutas internacionais começaram a acontecer em Maceió, né? Hoje, se você falar com fã de MMA, não tem nem ideia do que era o IVC naquela época, né? Foram 2 aqui, 2 IVCs, o 10 e o 11. Eu lembro, o Vander, se eu não me engano, o Pelé lutou aqui. Pelé com o Joil foi quando surgiu a luta de Pelé e Joil, né? Teve um aluno do Pelé que foi campeão. Era a equipe do Rudimar, se eu não me engano, de Curitiba, né? Chutebox. Pedro Rizzo veio como corner. Se eu não me engano, o aluno do Pedro Rizzo lutou com o Vanderlei, se eu não me engano. Vanderlei, exatamente. Você lembra do Urutu, não? Eu lembro do Urutu. Então esses caras estavam todos aqui. O Pelé, quando eu mudei para o Canadá, eu passei uma temporada lá, eu estava treinando numa equipe e ele fazia parte da equipe. A gente treinou muito, a gente ficou amigo. Então, o Vanderlei eu conheci no Ultimate Fighter, porque ele na época ele foi como assistente de coach do Verdun. Então ele tava lá também, pô, o cara figuraça. Nossa, muito engraçado. Gente finíssima. Até hoje, de vez em quando, a gente troca mensagem. Deram muito orgulho, E aí eu quebrei esse laço que eu podia ter continuado. Qual era a ideia? De repente a gente montar uma academia e oportunizar, sempre tive essa característica, de oportunizar que novos atletas surgiram. Mas não, surgiu essa possibilidade, fui convidado e eu queria transmitir essa experiência de dentro do ringue para fora. Aproveitar essa energia, aproveitar o nome, porque o conhecimento público eu já tinha, eu não tinha o conhecimento político, eu não tinha o conhecimento de gestão. E surgia a possibilidade de eu transformar, criar, através de uma lei delegada 10.671, eu criar a secretaria, na realidade não. Na época o governador Ronaldo Lessa, ele foi um brilhante governador para o esporte. Você se lembra disso? O Ronaldinho era estagiário da educação física, já tinha um trabalho legal. Então, assim, foi muito bom para mim. Eu saí do esporte da prática, mas fui para o esporte da gestão. E aí eu fiquei mais focado nisso. Eu me lembro quando se falava de esporte para idoso, era inadmissível. Você fazer atividade esportiva para deficiente físico, as pessoas não imaginavam que isso poderia acontecer. E eu me lembro que a primeira atleta patrocinada pela gente foi a Rosinha Nadefal, quando precisou ir para o Rio para um campeonato de natação, e as pessoas não acreditaram nisso, né? Então, aí surgiu as discussões de políticas públicas, as federações precisavam ser regulamentadas. Aí eu trouxe o Jubes para cá nos 50 anos de Jogos Universitários, que hoje um alagoano representa muito bem a gente, que é o Luciano Cabral. Então a gente meio que cresceu na gestão. A gente vive hoje, Tiago, um momento difícil no esporte da prática, mas vive um momento positivo na gestão do esporte no Brasil. Nós temos o Ricardinho, que é alagoano e é presidente da Confederação Brasileira de Handebol. Nós temos Walter Pitombo Laranjeiras, o famoso Toroca. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. E nós temos o Luciano Cabral, que é presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Nós temos 3 segmentos extremamente importantes. Handebol hoje,
se você não sabe, coletivamente é quem melhor resultado traz para o país. O voleibol também. E essas duas modalidades são comandadas por 2 alagoanos e, além do mais, o desporto universitário com o Luciano. Ainda tem, meu Deus, eu digo já o nome dele, que é vice-presidente nacional do judô. Estou vendo gente boa e esqueci o nome dele, mas que ele é vice-presidente nacional do judô. Também no alagoano. Brasil. Alagoano. Foi um tenente do exército, amigo meu, eu digo já o nome dele, vai ficar super chateado comigo. Mas é assim, as pancadas estão fazendo efeito agora, Tiago. São 20 anos, né? Parei em 2020, cara, 20 anos, o tempo passa muito rápido. Você ainda assiste lutas? Assisto. Não vou mentir que eu estou gostando desse modelo do UFC, não gosto. Eu não gosto quando as pessoas entram com o mesmo uniforme, com o mesmo... Eu acho que, sabe... Eu acho que você tem que mexer com o cognitivo. As pessoas entram de um jeito, um entra de índio, outro entra de cowboy. Eu acho que é assim. Para eles deve ser o melhor negócio do mundo. Extremamente lucrativo, não me envolvo, né, não tenho nenhum motivo para estar fazendo crime. Para a organização, sim. Para os atletas, para TV. Se você abrir o UFC, tudo igual, cara. Inclusive... O UFC tudo igual. Inclusive, graças a esse negócio, esse negócio da Reebok com o UFC, muitos atletas do UFC preferiram deixar o UFC e ir para o Bellator e eventos concorrentes. O Bellator ainda existe. Existe. Porque eles tinham comprado um outro evento, não foi o UFC? O UFC comprou o Strike Force. Comprou o Strike Force, comprou o Pride. Né? E aí, mas eles, tipo assim, inicialmente eles compraram dizendo que ia dar continuidade, mas na verdade eles queriam realmente acabar com a concorrência. Sufocar. Me diga uma coisa, me dizem, e eu digo que me afastei um pouco, que é verdade, que o UFC não é o maior evento de MMA do mundo. É verdade? Aqui no Brasil é o Globo que transmite, né? Porque tem um evento russo que é muito grande, né? Eu diria que sim, porque o evento ele criou, além de ter grandes lutadores, provavelmente o evento que o pessoal assiste mais, é o UFC. E tanto é que se você parar para pensar, você fala, pô, muita gente que até confunde. Você faz o UFC? Ninguém fala, você faz o MMA. Deixou de ser meio que virou a identidade do esporte, assim, mas tem outros eventos como o ONE FC, o Bellator, que pagam tão bem quanto. Tem lutadores tão bons quanto. Que aqui não. Na Europa, agora um evento que está crescendo muito é um evento russo, que é o ACA. Se eu não me engano, eu não consigo recordar o que significa Você sigla. mesmo lutou em 2 eventos diferentes, você lutou no Bellator, não foi? Eu lutei no Bellator, lutei no World Series of Fighting, que na época também vinha crescendo como Esse foi na Austrália, não? Foi no Canadá. No Canadá. Mas eles faziam eventos... Quando a gente fez uma entrevista, a gente estava indo para essa luta. Isso. Então assim, pra gente, esse público nosso saber disso, porque ter você como referência, entendeu? Então, assim, eu acho que, diferentemente de mim, eu quando parei de lutar e surgiu nova opção, mas dentro do segmento esportivo, eu acho que eu contribuí também com o crescimento do esporte de uma forma geral. Mas a gente não tem hoje uma pessoa aqui com a sua experiência. Então, de repente, se existir um projeto, um trabalho voltado para a gente formar aí esses caras alagoanos, Tiago, na época nossa, tinha um cara chamado Torrão, que era o cão chupando manga. Hoje é um professor duro e tal. Ele não esperava que um alagoanozinho do Rio, que estava representando o Rio Grande do Norte, desse-lhe um pau. O exame de faixa preta do Betinho foi algo de fantástico. Porque assim, primeiro o Dan, você faz, eram 2.000 abdominais, os 2.000 abdominais ficam por outros. Né? Você tinha todos os socos, todos os chutes e todos os golpes combinados. Jab, direto, uppercut e tal. Aí vem os 8 chutes. Depois dos 8 chutes, vem os golpes combinados. Jab, peito de pé, direto, jab, giratório. Então, tem uma sequência de 42 golpes combinados. Feito isso, você tem 10 rounds. Mas não adianta eu trocar porrada com o Thiago Jambo, porque se eu derrubar o Thiago Jambo, vai ter que entrar outro. Eu tenho que tirar uns 10 rounds. E normalmente os caras botam um leve para começar, para puxar velocidade, um mais forte para bater. Enfim, eles fazem uma mistura de biotipo de atletas
para dar um pau. E que você tem que aguentar os 10 rounds. O segundo round já é 15, segundo dan. O terceiro já não é, você continua nos 15 e a partir do quarto é por merecimento. E o Betinho quebrou os caras de pau até de forma assim. O Torrão ficou por último, cara. E o Torrão saiu todo machucado. Então, assim, eu já levei 2 alagoanos fazer exame de faixa preta e os caras quebraram o cacete lá. Então, o alagoano por si só, ele já é muito forte. O que a gente tem é dificuldade na alimentação, dificuldade no trabalho. Eu tenho um bairro que foi disputar o título mundial na França e hoje é encanador, cara. E não estou desmerecendo nenhum encanador, não. Mas é um cara que teve a oportunidade, mas chega aqui e não tem. A gente vive fora, mas quando volta aqui é outra realidade, né? Esse foi um dos motivos de eu ter parado. De também ter saído de Maceió para buscar treino, pelo fato de que na época que eu ainda estava lutando aqui, era difícil você ter uma estrutura, um centro onde você pudesse encontrar sparring de qualidade, porque não que não houvesse, mas porque, como você falou, muitas vezes aqui o atleta alagoano, ele, pela falta de apoio, de incentivo, às vezes o cara tem que ter um trabalho, um negócio, tem outras prioridades, né, que não é só o esporte e treinar. E então, quando é amador vai, mas quando é profissional. Exatamente. Então, por isso eu acabei optando por ir morar fora. Mas fez bem. É outra oportunidade, é outra visão, é outro modelo de gestão, é outro tipo de negócio, né? É muito complexo. Mas com certeza. Aqui eu me lembro até assim, na nossa luta, quando a Humberto Lobo foi receber um prêmio lá, e os caras perguntaram pela gente, o Canuto tá gordo lá, tá, não sei o que, escapou, ele parou de lutar, nunca fez a despedida. Aí surgiu aquele projeto 3 anos depois. Uhum. A gente montou uma estrutura pra gente. Né? A gente montou. A gente tinha ali alguns spas, um bom técnico, Anselmo, Paulo. Foi naquela época que eu pensei, não, dá pra treinar aqui. Eu não conhecia o trabalho do Anselmo, não conhecia o trabalho do Paulo. Ele incorporou um trabalho. Conhecia você antes de eu começar a lutar, mas você tinha parado, então... Quando eu comecei a treinar com o Anselmo, que o Ronaldo me falou do Anselmo... O Mário disse, treine onde você quiser. Eu podia ter ido para os Estados Unidos. Eu, não, eu vou ficar em Maceió. Se você é doido, Ele não sabia que existiam esses talentos aqui, pô. Quando eu conheci o Anselmo e o Paulo, eu não imaginava a qualidade dos caras. Porque os caras eram de uma época totalmente diferente da minha. Com formação acadêmica. O cara não falava repetição, o cara não falava batimento cardíaco apenas como técnico. Ele falava como professores de educação física. Dois caras não só muito estudiosos da parte física, mas também da própria luta. Se você conversar com o Anselmo e com o Paulo em relação de boxe, os caras boxe, kickboxe, os caras não tem pra ninguém aqui, não. E o Carlos Alfredo, que foi o cara que forjou todos nós, né? Inclusive, Paulo e o Betinho era aluno de Kyokushin. Com certeza. Faixa preta em Kyokushin. Anselmo, faixa preta em Kyokushin. Eu tive a oportunidade de morar 9 meses na Holanda, tive a oportunidade de passar uma temporada na Tailândia treinando, mas eu sinto... Não viu muita diferença, né? Eu sinto que realmente o que melhorou e que mudou foi quando eu comecei a treinar com o Anselmo e com o Paulo. Os caras são dois caras extremamente detalhistas. Chato. No bom sentido. No bom sentido. No bom sentido, mas assim, sem dúvida, eu lembro que na época eu não imaginava que eu viesse a conhecer 2 treinadores dessa qualidade aqui em Maceió. Pois eram esses caras que me acompanhavam todo esse tempo. Quando surgiram mais as lutas mais importantes na questão internacional, eu não tinha como ter a cumplicidade do Paulo e do Anselmo, porque eles tinham outra atividade. O Anselmo trabalhava, já estava dando aula, e o Paulo era funcionário do Tribunal de Contas, enfim. Aí eu fui incorporado, assim, pela confederação. Aí eu passei a ter a estrutura do Pantera e do Batarelli, que também me ajudou muito, já era uma estrutura internacional. Os caras com mais experiência, rodado, mas tecnicamente eu só cheguei naquele nível com a equipe do Batarelli e com os caras aqui em Maceió. Anselmo dava aula numa academia atrás de um bom preço, pô. Quase que de graça. Só para disseminar. Quando eu cheguei... Até hoje ele ainda fazia isso, né? Infelizmente eu soube que o espaço dele tá fechando. Ele falou comigo, eu até disse que voltaria lá, não tive tempo de ir, estava viajando. Mas eu vou bater, realmente ele fechou. Ele pagava para dar aula. Realmente era um sonho esse é dele, verdadeiro amor ao esporte, né? Infelizmente. Canuto, e como é que você foi parar na política? Foi através da secretaria do Ronaldo, mas aí quando é que você... Na realidade, eu, assim, até meio que parece uma certa apologia, né? Tentar fazer
uma publicidade, não é verdade. É que naquela época o Ronaldo tinha sido prefeito na minha trajetória como atleta. E virou governador. E ele viu que eu já estava né, nesse ritmo e tal. E aí, através do Márcio Clécio, na época, o Ronaldo ligou lá para casa, pedindo para eu ir para lá, pegar uma fundação, que era a famosa FAP, Fundação Alagoana de Promoção Esportiva. Na verdade, não promoviam eventos nenhum, não promoviam nada. Era um estado de Pelé extremamente deficitário, que apenas abrigava jogo de futebol. Não tinha nada. E quando eu fui para lá com o Eurico Beltrão, a gente descobriu que nem orçamento tinha, ou seja, não entrava R$1 no Rei Pelé. Então, para mim, foi um grande desafio a gente construir isso junto. Em 2 anos, 99, 2000, 2002, com a Lei 10.671, o prefeito criou, o governador na época, através de uma lei delegada, criou a Secretaria de Esporte. Aí a gente passou até orçamento e a gente começou a discutir políticas de esporte mesmo. Gerência de rendimento para atletas de rendimento, gerência de desporto comunitário, trabalho de inclusão, deficiente, idoso. Então a gente começou a fazer esse trabalho. E aí, com esse crescimento, com alguns recursos, a gente trouxe para cá um maior evento do Brasil, que era os Jogos Universitários. Tinha o GEBS, a gente começou a levar a equipe que não ia. Já tinha o tempo que nossos atletas não viajavam, já tinha o tempo que não tinha JUBES no Brasil. E nos 50 anos da CBDU, o JUBES foi a equipe que o Ronaldo foi presidente da Federação Alagoana de Esporte Universitário. Então ele era um apaixonado por esporte. E aí surgiu essa possibilidade de nós crescermos. E de fato, de 2000 a 2008, na verdade foi até 2006. Foi o melhor momento do esporte. E aí o legado disso foram as criações das federações, a capacidade de eventos. E aí agora, Maceió hoje é celeiro dos maiores eventos de triatlo do mundo, como o Ironman. Nós trazemos para cá o Campeonato Brasileiro de Voleibol de Praia, que é transmitido pela televisão. E a gente trouxe o basquete 3x3 internacional com diversos países. Então, o Maceió passou a ser conhecido como um grande celeiro de eventos. O que a gente precisa agora é fortalecer as federações, que mudaram muito, porque a federação ela só tinha o aspecto do rendimento, do preparar o atleta. Hoje, qualquer cidadão tem compromisso social, a empresa tem que ter compromisso social. Como é que vocês querem ter recurso público sem compromisso social nenhum? Então, as federações começaram a trabalhar também a questão da inclusão. E aí passou a ter simpatia do poder público, apesar de nós termos pouquíssimos recursos hoje, né? O Brasil passa por uma fase difícil política, passa por uma fase difícil esportiva, no aspecto das federações, do esporte amador em especial, e fatalmente atinge o esporte também, né? Os recursos. Hoje o modelo de gestão pública está ultrapassado, a lei de responsabilidade fiscal já não permite determinado investimento ter um limite de servidores, e às vezes você não tem a capacidade de fazer novos concursos, tem que terceirizar alguns serviços que normalmente não gosta, mas os caras, outros, segundo alguns segmentos, entendem como mais eficiente, porque não há preocupação do relaxamento do servidor que é concursado e que tem a estabilidade. Então, assim, a controvérsia é nisso, mas o Estado, o poder público hoje, ele é inchado. Muitos estados, muitos municípios hoje não pagam folha rigorosamente em dia. Então, assim, infelizmente, né, eles costumam dizer que o tripé de qualquer gestão é segurança, saúde e educação. E o esporte atua na saúde, na segurança e na educação. O melhor desporto que se pratica é o educacional. Se faz prática esportiva, tem menos problema de saúde. E se está incluído socialmente, não tem tempo, não dá trabalho à segurança. Então, enquanto nós não tivermos a preocupação que existe um quarto, como é que eu diria? Um quarto alicerce, né? Que estabeleça que o esporte ele é prioridade de todo o governo, eu não acredito que nós tenhamos muito avanço, não. E você ainda pratica esporte? Voltei agora, né? Eu estava em off conversando com você, eu estava fazendo, na verdade, um cross não competitivo, mas estava praticando mesmo triatlo, né? E aí qual é a vantagem do triatlo? Se você está cansado de correr, você pedala, você está meio de saco cheio de pedalar, você nada. E eu estava praticando legal isso, já estava fazendo, acho que é o olímpico, né? E aí eu já comecei a trocar por um futebol, já comecei a trocar por uma corrida na rua, qualquer outra modalidade que me movimentasse para eu manter o peso,
Porque você se lembra quando você fez parte desse projeto, quando eu parei de lutar em 2000, em 2012 eu fui instigado a fazer uma luta de despedida. E eu estava com 132 quilos. Eu me considerava assim um cara no fundo do poço. Porque como é que você, né, na visão das pessoas, dos amigos, dos alunos, da família, tu foi campeão mundial e disse, meu cara com 132 quilos, já não tinha um biotipo de atleta, né? Comecei a tomar uma cervejinha, enfim, fiz tudo diferente daquilo que eu não tive vontade como atleta, porque como atleta eu não bebia, eu não comia essas coisas e tal. Então eu meio que me libertei com 40 anos, a partir de 40 anos, e aí surgiu essa possibilidade. E aí eu praticando futebol, eu estava jogando bola assim, Thiago, um tiro, pá, atiraram. Você já ouviu falar de síndrome da pedrada? É como se o cara tivesse jogado um paralelepípedo na sua perna. Então eu vi um tiro, pá, e senti a pedrada na perna. O juiz parou o jogo. Ele achou que tinha sido. Aí eu caí bem. O meu tendão rompeu. E o rompimento do meu tendão, ele fez uma zoada enorme. E é evidente que eu perdi o equilíbrio, né? Esse tendão de Aquiles é o equilíbrio do corpo, é verdade. O tendão, né? E aí rompeu. E aí eu fui para a cirurgia. Nessa cirurgia eu tive que extirpar o tendão, reconstruir ele. E foi uma cirurgia muito bem. Eu agradeço demais a Márcia Libada, o doutor Gustavo, do sanatório, eles foram fantásticos. E aí nessa recuperação eu descobri que estava com 3 trombos, poplito, panturrilha e na femoral. Já muito próximo de virar uma embolia. Aí eu precisei fazer um tratamento mais severo. Porque aí eu passei a ter embolia, normalmente ela é fatal, né? E aí, durante 21 dias, a gente conseguiu pular essa fogueira, mas eu fiquei com baixíssima circulação sanguínea. E aí eu tive que recuperar isso. Hoje eu estou bem, tenho mais de 90% de circulação da perna, mas é necessário. Se eu ficar em pé o tempo todo, meu pé fica vermelho, eles não voltam, que a panturrilha ele faz um meio que papel do coração, né? Uhum. Devolve. E eu não tenho essa né? capacidade de bobear com a força que eu tinha antes. É sempre deficiente. Então eu uso uma meia, que ajuda nisso, e tomo Diosmin e Xarelto, que são dois, um é anticoagulante e um ativo circulante, para que eu tenha uma circulação mais próxima dos 100%. Então eu uso a meia definitivamente, mas não posso mais trocar pancada com a perna, jogar bola, e enfim. Então eu estou voltando aos poucos para me preparar para voltar para o triatlo. Eu agora já voltei a andar, já estou andando 5 km, já estou fazendo trote. Agora já estou indo voltando para a Forma Fit para fazer a bicicleta e a natação. E no cross aqui eu faço aquela musculação básica de mobilidade, mais tem um nomezinho, isometria. É um cross não para a prática do... Funcional. Mais um funcional. Com kettlebell, né? Com aquele equilíbrio. Lembra que para a gente encaliçar o abdômen levava porrada aqui só a peste, né? Canelada, soco, até pau. Aquelas varas, como é que chama aquelas varas de um karatê? É maquivara não, maquivara é de dar soco, né? Tem umas varas, não tem umas varas de dar no abdômen? Eu encalicei o abdômen com isso. Hoje você encaliça o abdômen com muito mais eficiência, sem nenhuma pancada. Medicine Ball, um bom trabalho de isometria, o core, né? Se trabalhar o core, questão do abdômen. Então hoje eu trabalho assim. E com o pessoal da Cross Training lá do Ocelo, o Paulo Albuquerque, que é um dos grandes atletas de wrestling daqui, de luta olímpica. Eu não sei se você conhece o Paulo Albuquerque. Ele é meio que fã seu. Ele é fã do Ronaldinho Miranda. Ah, conheço, pô. Sabe quem é o Paulinho? Pronto. Sei, pô. Ele fala de você. E hoje eu não fui para a aula dele, porque eu fui para a comunidade. Hoje a gente lançou um outro projeto no Jastinho, com o Zumba. Você treina com ele aqui no Cross Training aqui na sua rua. No Ocelo, exatamente. O Ocelo foi campeão sergipano de culturismo, rapaz. Sabia não? Então eu tô assim, retomando. Tô com 58 anos de idade, fazendo agora 58. Eu já não me preocupo um pouco com a protuberância ou não do abdômen, é mais preocupação qualidade de vida, né? do que de estética, né? 58, tenho um neto, 4, tá para nascer o 5º. Eu sou muito dedicado à minha família, então e toda a sua família ela faz todos esporte. Todos praticam esporte, graças a Deus. Eu sei que a Juliana, a marido, Larissa e a né, Gabriela também... hoje talvez seja a nossa melhor referência. É mesmo? A Juliana já ganhou na Alagoana, no Nordeste de triatlo, mas agora virou mãe,
tá tentando voltar. Mas a Gabriela, ela é uma excelente atleta de jiu-jitsu. Eu vejo muito, acompanhar ela nas redes sociais, ela fazendo crossfit lá na Boxe e bem forte no cross, mas ela se dedica hoje ao estudo dela, né? Ela é formada em fisioterapia e se formou agora em nutrição, abriu sua própria clínica, então está muito focada nisso. A atividade esportiva dela passou a ser para ela uma necessidade, até por questão. Aí sim também, além da saúde, da questão estética, porque ela é nutricionista esportiva e é evidente que a aparência, isso ajuda muito, né? É a minha filha caçula, a mulher, né? Ainda tem o Rodrigão, rapaz, que tem um estilo fantástico para jiu-jitsu, joga muito bem futebol e agora quer ir pro cross. Massa. Sou muito feliz em relação aos meus filhos, viu? Sandra é uma praticante de esporte com 56 anos. Eu encontrei com ela saindo da academia esses dias. Eu falei, quando eu disse que vinha pra cá, ela disse que tinha ali visto na academia, na Top, falei, né? Ali na Pajuçara, que era do Sérgio, não é isso? Pronto, ela me falou que ele viu. Eu disse, não, eu vi ele aqui mesmo. Eu até mandei um recado. Manda um recado pro Eduardo. Eu mandei um abraço. Não, você estava aqui, não. Aí foi quando ela me disse isso. Mas eu tô assim, num momento importante da minha vida, né? Ando muito ansioso, viu, Tiago? Contudo, tenho feito algumas reflexões, tenho tido muito apoio da minha família, mas eu percebo que alguma coisa tem mexido comigo. Eu não sei se é o volume de responsabilidade, o grau de compromisso. Eu achava assim, não porque eu já tenho 2 filhos que fazem um bom trabalho e tal, mas eu achava um pouco de frescura, essa proximidade da depressão, da crise de ansiedade, e eu vou dizer, é preciso ter muita maturidade, respirar fundo, perceber que Deus existe, está do nosso lado, que a família é importante, entendeu? Como a gente estava falando, ainda mais nesse meio de política que você vive, um ninho de cobra, né, bicho? Infelizmente. E assim, sabe, Tiago, mas é verdade, não é fácil. Nós somos deles o mais frágil no aspecto de que a gente vê muito do que acontece na política, eu vejo em todo segmento, até na educação física, nas lutas, nas forças militares, a gente vê todo mundo querendo derrubar o outro em todas as profissões. Mas determinadas atuações, elas são corporativistas. Um tenta derrubar o outro, mas se atingir um, atingiu a todos. Na atividade política não, porque nós precisamos de voto. Nós precisamos de apoio, nós precisamos bater na mão, cumprimentar as pessoas atrás de voto. E muitas vezes você tem uma região e alguém atua na sua região para tirar os seus votos. E aí passa a ter... A política não existe corporativismo. É um querendo, de fato, como você disse, engolir o outro. É um jogo diferentemente do que acontece em outros segmentos, que também acontecem as mesmas coisas que as políticas, mas eles se protegem, eles se blindam, eles são corporativistas. E a atividade política, infelizmente, não é. Se o cara falar mal de um outro parlamentar, eu sou capaz de ficar calado, porque eu acho que aquele cara poderá ser um eleitor meu. Eu estou falando isso no sentido geral. É evidente que tem muita gente boa em toda a profissão. Eu tenho uma excelente relação com a Câmara, tenho uma excelente relação em especial com a bancada, até com a própria oposição, porque hoje eu faço parte do governo do Rui Palmeiras, estou na Secretaria de Governo, deve estar voltando literalmente agora, tem que ser político, né? Você tem que... O mais importante hoje o mais importante hoje, o primeiro passo de verdade, é ser verdadeiro. É você saber dar não, é você dizer assim. Agora tem que ter muita habilidade. Quando 2 amigos se brigam, quando 2 amigos têm esse mesmo tipo de problema, e eu na Secretaria de Governo, eu tenho meio que essa possibilidade. A Câmara de Maceió tem 21 vereadores. Ela passou a ter 22, porque eu fui para a prefeitura e é evidente que toda atuação nossa, ela não se mistura, mas elas se juntam. A atividade do parlamentar é projeto de lei. Para aprovar projeto de lei tem que ser importante para o município. Nem sempre todo projeto de lei a prefeitura tem a capacidade de realizar. Então você faz essa interlocução entre os vereadores, o qual tem fui líder do governo 7 anos, e tem um bom trânsito com o governo pela função que exerce e pela cumplicidade que eu tenho com o prefeito Rui Palmeiras. Então eu tenho tentado fazer esse meio de campo entre a Câmara Legislativa e os interesses legislativos no sentido positivo, né? no interesse de que a elaboração de projetos que possam melhorar a cidade, e da prefeitura, quando ela não tem capacidade de determinadas leis, elas serem
complementadas, elas serem regulamentadas, uma vez que nem sempre existe orçamento ou não. Há uma limitação do legislativo na elaboração de leis, porque normalmente quando ela envolve despesas, projetos que envolvem despesa, ela é matéria do executivo e não do legislativo. Então a gente tenta fazer esse meio de campo aí. Ô Eduardo, falando em projeto, quais são os seus principais projetos? Cara, lhe confesso que tenho, assim, uns projetos bem interessantes, mas eu destacaria, assim, 2 projetos. Eu tenho tido uma certa dificuldade, que ele foi tão importante no início, eu não tenho certeza, mas parece que o Rio, os caras ligaram para mim, eu mandei cópia dos projetos e parece que eles conseguiram implantar. É a inclusão do jiu-jitsu na escola, né? Ser matéria obrigatória. Só que primeiro ele precisa de 2 anos para adaptação. Na regulamentação você tem que constar nos recursos orçamentários. Fez 2 anos, eu não tenho como botar no orçamento de 2020, que agora é para 2021, porque tem um tal do PPA, Plano Plurianual. Você elabora as metas de 4 anos. Então, o 4º ano do PPA não é com o Rui, vai ser com o próximo eleito. E é nessa data que eu vou poder discutir essa lei que foi aprovada. A gente não teve a capacidade de investimento, a gente não teve a dotação orçamentária e o mais importante, que é a lei de responsabilidade. A gente tem pouquíssimos ou quase nenhum professor de educação física do quadro, porque o nosso quadro de professor de educação física é antigo, que seja professor de jiu-jitsu. Então, para isso era necessário abrir um concurso público específico para professor de educação física, que é uma exigência, que tenha graduação de jiu-jitsu. Aí vamos contratar professor de jiu-jitsu. Aí tem a atuação do CREF, que discorda. Então, foi uma matéria muito avançada para o momento e que ela tem sido trabalhada nesse aspecto. Já para 2021 a gente implantar. Já uma certa discussão nesse aspecto. Eu fiz esse trabalho nos Emirados Árabes, eles têm esse projeto nas escolas e nas bases militares. Fantástico, né? Só que a iniciativa é privada, não é pública. Então, e mesmo assim existe uma série de dificuldades, mas o projeto caminha bem. Diferente daqui no Brasil, no caso, o CREF ser um empecilho, lá não é necessário você ter um curso de educação física. Porque basta você ser graduado faixa preta de jiu-jitsu. Há uma distorção nos 2 lados em relação a isso, né? A questão do bacharel e do licenciado, né? O bacharel é aquele que dá aula na academia, aquele que cuida do atleta. O licenciado, ele é professor. E como professor, esse é o grande embate, o professor, como professor, ele não é regulamentado pelo Conselho de Educação Física. Ele é regulamentado pelo Ministério da Educação. Então, é sempre esse conflito, né? A gente teve assim, algumas autuações do CREF de professores licenciados. E aí, esse projeto é meu. Você, para fazer concurso para professor de Educação Física da rede municipal, não é obrigatório o CREF. Isso foi um projeto de lei nosso. E o outro que me deu muita alegria foi uma ONG muito renomada no mundo inteiro, ela é paulista, Pequenos Corações. E nós tínhamos, na época, vereadores da área de saúde. A Luiz Helena, que é enfermeira, que foi uma brilhante vereadora. Nós tínhamos, na época, acho que Antônio Holanda, Dr. Kleber. E eu, assim, dentro de um processo de diálogo, de conversa, eu fui escolhido para apresentar um projeto sobre cardiopatia congênita, o teste do coraçãozinho. E aí, para mim, foi muito interessante, porque aquilo que eu disse, a minha bandeira é do esporte, mas a gente conseguiu evoluir. Então, assim, eles ficaram muito felizes com a cobertura. Maceió aprovou o projeto. Hoje nós já temos hospitais que cuidam apenas da cardiopatia e a obrigação do teste coraçãozinho. Assim, aquele Hospital do Coração investiu até com o governo do estado. É um hospital apenas para coração, para cardiopatia. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque foi um projeto que foi discutido nacionalmente. Como é que eu diria? Parabenizar o estado, parabenizar Maceió pelo projeto, e de um cara que tinha sido atleta, que não tinha nenhum histórico de saúde. Então, esses 2, a gente tem muitos projetos que a gente regulamenta, que a gente trabalha, que a gente discute, de avanços, de melhoria para o servidor público, no próprio esporte, né, dos recursos para o esporte. Hoje tem emendas. Pra você ter ideia,
todo vereador ele tem hoje 523 mil reais ano. Ele é 2% do orçamento da Câmara, do orçamento dela. Então, assim, eu destinei para 13 instituições esportivas, 11 instituições sociais e 4 culturais. Então, já tem uma atuação com essas emendas, com meio a meio, já com social, cultural, já tenho instituições que me apoiam, que eu tenho um carinho enorme, que fazem trabalho com 127 crianças com com todas as diversas deficiências, que é um centro de ecoterapia. Que é até legal um dia você terá um dia, Thiago, a gente poder fazer pelo Esporte Campeão, pelo seu, a gente juntar isso, fazer. Sem dúvida. E eu lhe mostrar, mas não quero fazer apologia, é o meu trabalho, eu quero mostrar quantos anjos, quantas pessoas existem nesse estado que são muito gente boa. Que é o Centro de Ecoterapia. Tem a Associação dos Autistas, que são 183, 184 crianças. E o autismo ela é uma única doença, mas com diversos tipos de comportamento. O agressivo, o carinhoso, o que come, o que não come. É impressionante, cara. E não tem vaga, a fila é enorme. A Associação dos Autistas. Então a gente tem um apoio com eles. Tem o Deus Proverá, Dona Cícera. Tem 23 meninas hoje que foram estupradas pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos irmãos. Então, assim, é um trabalho muito legal e a gente consegue destinar. E aí eu falo do fortalecimento do esporte. As federações, elas passaram a ter direito a isso, entendeu? Consolador, que é um centro de referência, nós temos no país, 8 instituições esportivas são referências. Consolador tem 78 anos, Thiago. Ela é fruto de um casal que não teve filhos e adotou 18 crianças. E a criança mais nova é uma mulher fantástica, com essa idade ela vai ficar super chateada comigo. Tenho como uma irmã. Eu acho que a Ana deve ter em torno de 45 anos de idade. E ela quem conduz isso, que é o Consolador. É brilhante. Tanto é que no momento difícil da política nacional, quando a Petrobras estava envolvida no Lava Jato, o primeiro projeto aprovado depois desse processo político de corrupção e tal, o primeiro projeto aprovado pela Petrobras foi o Consolador de Maceió, que é um trabalho que eles têm em 11 municípios. Então a gente tem uma atuação com isso, a Federação de Handebol. O handebol alagoano hoje, a categoria mirim, é a melhor do país, rapaz. Então assim, isso não é um trabalho meu, pelo amor de Deus. É um trabalho que eu estou próximo, é um trabalho que eu mantenho, faço questão. Só o meu apoio eles não conseguiram chegar. Eles têm apoio do SESI, têm apoio de diversas instituições, mas a gente mantém essa bandeira do esporte porque foi tudo aquilo que me projetou. Não sei se eu falei mais de luta ou mais de atividade política, mas eu tentei, assim, dentro desse 1 hora, mas reduzir a minha atividade, a minha vida, tentar a minha vida. Sou um cara extremamente feliz, tenho 5 filhos, meio casado, 36 anos. Filho de uma família de 9 irmãos, todas elas muito unidas. Minha mãe, como eu disse, perdi papai muito cedo. E uma mãe com 52 anos, uma mulher de 1,72 m, dos olhos azuis. Não decidiu arrumar outro, namorar nem nada, e cuidar dos filhos, né? E a gente tem mamãe assim, esse laço de heroína, perdemos ela há 3 anos. Mas nós somos uma família muito unida e isso, para mim, é o que eu quero levar como um legado. A família sempre está próxima um do outro, entendeu? Obrigado. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e é isso. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Faça logo o nosso vestibular online e venha ser o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.